Olá pessoal, sou o pastor José Carmo e estamos em mais um momento gostoso, que é a reflexão da palavra. Não estou aqui para falar de denominação, para atingi-lo naquilo que você acredita ou não acredita, para falar de religião, muito pelo contrário. Estou aqui proclamando a palavra. Portanto, conexão querigma. Se ligue conosco, conectando na palavra. E vamos refletir neste momento em um texto muito gostoso. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versículos 15 até o versículo de número 20. E a palavra do Senhor nos diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dizei-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Queridos, há um negócio que assola a vida do ser humano. E tudo isso nos leva a uma perda de comunhão, de intimidade com o Senhor. Às vezes até mesmo pensamos, reclamamos, achamos que as coisas não estão dando certo em nossas vidas, que Deus não está se importando conosco, mas o erro não está em Deus, não está na palavra de Deus, está em você. Porque o pecado, ele provoca uma distância. O pecado, ele cria um abismo entre você e Deus. Portanto, Jesus, ele nos dá aqui uma direção, um alerta, como resolver este problema. E resolver de forma amorosa. Deus não é um Deus carrasco, mas ele é um Deus amoroso, benigno, bondoso, fiel. Ele é um Deus longânimo. Ele tem paciência com você. E ele espera por você. Deus quer que você tenha uma mudança de vida. Veja bem, no ano de 2010, não é tão longe, só para vocês terem ideia, nós tivemos um relato de um tsunami que atingiu a ilha indonésia de Sumatra. E neste acontecimento, neste desastre, morreu-se mais de 400 pessoas. Mais de 400 pessoas. Essas perdas, elas poderiam ter sido evitadas? É uma pergunta. Poderiam ter sido minimizadas? Sim, poderia. Mas de que estava dependendo? De um sistema de alerta que estivesse funcionando bem. De um sistema de alerta que estivesse realmente, né, alertando a população concernente ao perigo. Mas o que aconteceu? Aconteceu que as boias, né, que são colocadas em alto mar, essas boias que detectam essas ondas haviam sido desprendido da rede e elas estavam à deriva, assim como o homem desprendido da palavra. Ele fica longe de Deus.
ele fica à deriva, né. Existe um hino que diz assim: "Como uma folha seca, tá, que o vento joga para onde quer jogar, assim é o homem", tá, desprevenido. É a pessoa longe de Deus, é a pessoa vivendo, né, na condição de pecado. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Porém, Deus te ama e Deus tem um projeto de vida para a sua vida. Quando Jesus, ele disse que seus discípulos, eles eram responsáveis por avisarem uns aos outros quanto aos perigos espirituais, inclusive pecado, sem arrependimento. Ele apresentou um processo em que um discípulo ofendido por um irmão poderia, com humildade, com sigilo e em condições de oração, chamar a atenção do ofensor. Lá no versículo de número 15 do texto que lemos, diz assim: se teu irmão, um condicional, se pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Então, se a pessoa se arrependesse, o conflito já estaria resolvido e o relacionamento restaurado. Se ele recusasse arrepender-se, 2 ou 3 pessoas poderiam ajudar nesta mediação. Está lá no verso 16, que diz assim: se, outro condicional, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Mas se ainda, uma terceira tentativa, se ainda não houvesse mudança, a questão seria então levada à igreja. A igreja. Então, veja bem, uma instituição. Lá no verso 17 diz assim: e se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. E Jesus traz aqui uma alerta muito importante. Lá no verso 18, que diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Essa autoridade compete à igreja do Senhor Jesus aqui, enquanto igreja do Senhor aqui na terra. Então veja bem, se a vida da união dos irmãos, embora ainda pudessem orar por ele e se demonstrar-lhe amor de Cristo, é importante que façamos isso. Sabe, irmãos, um fato mais importante de tudo isso é que nós podemos ver que Deus, ele não desistiu de você. Deus tem um projeto de vida na sua vida. Agora importa que você esteja colocando-se à disposição do Senhor. Mas o que te afasta de Deus é o pecado. O que cria essa distância entre você, né, e Deus chama-se pecado. Um pecado precisa ser resolvido. E como seguidores de Jesus, nós precisamos aprender a orar com sabedoria, orar com coragem. Coragem essa necessária para cuidar uns dos outros com amor e continuar alertando uns aos outros mutuamente concernente aos perigos do pecado e levá-los à alegria da restauração. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, um Deus presente em nossas vidas. Nós precisamos entender que Jesus tem um plano, tem um projeto de vida. Ele não morreu por um acaso, mas ele morreu para pagar pelos meus erros, pelos seus erros, porque nós somos pecadores. O próprio salmista diz que ele nasceu em pecado e em pecado concebeu sua mãe. Nós nascemos em pecado. A nossa natureza
é pecaminosa. Nós precisamos entender isso. Somos pecadores e carecemos do perdão, carecemos da graça de Deus. E nós devemos buscar isso em Deus, através da Igreja do Senhor Jesus estabelecida na face da terra. Nós precisamos entender isso. O salmista Davi, lá no Salmo 133, ele nos dá uma direção tão gostosa, tão bonita, que ele fala sobre a excelência da união fraternal. E ele diz assim: "Oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos." Lá no verso 2 ele diz assim: "É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes." No verso 3 ele encerra dizendo: "É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre." Queridos, se você tem vida, é Deus que te deu e Ele ordena essa vida sobre você. Saiba que o pecado ele assola a sua vida, ele assola a humanidade. Assim como aquelas boias que estavam lá, se desprenderam da rede, estava à deriva, não houve como chegar um alerta, um aviso àquela comunidade de Sumatra, na ilha Indonésia. Eles tiveram ali um número significativo de mortes porque não foram avisados a tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem algo importante a realizar na sua vida e através de você. E Ele manda o alerta para você: olha, o perigo está aí. O perigo ele está presente, mas a volta de Cristo ela é iminente. Pense nisso. Deus quer te abençoar. Deus tem um perdão para você. Deus tem uma resposta para você. Deus tem algo do tamanho da sua necessidade para realizar na sua vida. Deus quer preencher esse vazio na sua vida e este vazio é do tamanho de Deus. Pense nisso. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. Eu quero orar por você. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos alertou quando enviou a Jesus a este mundo, morrendo em nosso lugar. É o Senhor presente em nossas vidas. Pagou pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Jesus formou ali o colegiado apostólico. E os seus discípulos nos alertaram de todo o perigo, de todo o mal. Está aqui registrado na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o teu querer e a tua vontade. Somos pecadores. Perdoa os nossos pecados, pois somos, ó Deus, carentes de ti, da tua graça. Pedimos o teu perdão e que o Senhor nos conduza segundo o teu querer, a tua vontade, e seja em tudo o teu nome honrado, exaltado e glorificado em Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Conecte-se conosco. Proclamação da palavra. Conectando na palavra. Deus os abençoe em Cristo Jesus.